Olá pessoal, Anderson Sampaio, do Diretoria da Direita. Sejam bem-vindos de novo. Aqui estamos nós para falarmos mais um pouquinho sobre o que acontece no nosso Brasil e hoje com um pedacinho do mundo também. Tá? Hoje nós vamos falar sobre João Amoedo, um pouco sobre o que ele vem fazendo aí, principalmente quando nós falamos em críticas ao governo. Vamos falar de André Mendonça e o seu habeas corpus. Vamos falar também de Malala. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas a Malala é uma ativista paquistanesa sobre educação. Vamos falar sobre os Estados Unidos, Donald Trump e OMS. Esse é o pedacinho de mundo que nós vamos falar. E nós vamos falar também, para fechar, ao meu ver, de uma forma bem interessante, sobre o nosso ministro da Educação, Weintraub, tá? Que também, por incrível que pareça, está sendo inserido no inquérito interminável do Alexandre de Moraes. Tá? Então, hoje nós temos bastante assunto, bastante coisa para falar. Começando pelo que nós já falamos do João Amoedo, acho que essa é uma figura bem engraçada para se falar. Engraçada é a única coisa que eu posso falar, é pitoresca, engraçada. Uma pessoa que vai contra, inclusive, o próprio partido, é uma coisa bem maluca. João Amoedo, se vocês não sabem, ou para quem ainda não conhece tão bem, fundou o Partido Novo, né? Foi o fundador do Partido Novo, no qual ele colocou uma coisa muito interessante, né? O Partido Novo, em tese, seria para romper com a política, a velha política, né? O que todos hoje chamam de velha política. E então, nos seus quadros de pessoas, de associados, enfim, nos seus quadros do partido, não existiriam políticos. Ninguém que entrou no Partido Novo efetivamente já tinha participado da política efetiva, né? De uma forma contundente. Então eram empresários, gestores, pessoas do mundo empresarial, do meio empresarial. Era isso que se trataria o Novo. E quando a gente vê agora o Novo agindo, a gente vê que, de novo, não tem muita coisa e de que o partido de direita, ou liberal, na verdade, né, eles não se intitularam nunca como sendo partido de direita, como liberal também não faz muito sentido. Na sua ata de Constituição é muito bonito, tem muita coisa bonita escrita lá, mas papel aceita tudo. E as ações é que falam, é que realmente mostram quem você é. E o João Amoedo vem se mostrando aí uma pessoa bastante ligado a algumas culturas que, no meu entendimento, não faz o menor sentido para o novo modelo de política. E a mais nova do João Amoedo agora foi a crítica, na verdade a crítica não, o apoio ao inquérito do Alexandre de Moraes, das fake news, o apoio ao STF neste inquérito. O que é muito estranho, partindo dele, primeiro porque está indo contra a maioria do partido. Tá? A maioria do partido dele é a favor, sim, de um inquérito sobre fake news, é a favor que seja investigado toda e qualquer pessoa que propague notícias mentirosas, porém, não da forma que está sendo feita, porque o entendimento que se tem é que hoje o inquérito não deveria ser conduzido pelo próprio STF, uma vez que ele foi iniciado em função de notícias como o próprio, na verdade foi a pedido do Dias Toffoli, porque estavam saindo muitos memes, muitas notícias, na visão deles, caluniosas contra o STF. Então é um inquérito de autopreservação, de autoproteção dos ministros. E aí a forma dele já é toda errada, né? Desde de como é possível que quem é a parte ofendida, em tese, venha investigar, julgar e condenar alguma coisa. O viés já está todo aí.
É impossível não se falar num viés. Então, o que o Partido Novo entende, e eu acho isso super razoável, é que esse tipo de inquérito deveria ser conduzido por outras instâncias, né? A não ser que a pessoa que esteja sendo investigada detenha foro privilegiado, né? Ou seja, por exemplo, deputados, senadores. Esses sim, de alguma forma, poderiam talvez ser investigados pelo STF. Mas não é o caso. Nós estamos falando que a grande maioria das pessoas que são envolvidas nesse inquérito são pessoas comuns, empresários, influenciadores, enfim. Até mesmo eu e você, eventualmente, podemos entrar nesse inquérito. Se nós discordarmos, como eu discordo muito das atitudes do senhor Alexandre de Moraes, posso vir a ser indiciado nesse inquérito. Posso vir a ter o meu celular também, apesar de estar fazendo isso, pelo menos em vídeos, há pouco tempo, mas nas redes sociais eu já critiquei algumas vezes, não só Alexandre de Moraes, mas alguns outros ministros, né? Então, não seria crível pensar que eu ou você ou qualquer pessoa comum teria que ser investigada pelo próprio STF. Na verdade, nós deveríamos estar lá atrás, né? Falando na primeira instância. O inquérito deveria estar lá. E é isso que o Partido Novo defende, que o inquérito está errado nisso. Então vamos fazer o inquérito correto, vamos colocar lá para trás. Mas o mais interessante para a gente ver até onde vai a forma da pessoa pensar e de defender os seus próprios pontos são as referências que ele acaba tomando para poder fazer essa defesa de ponto. João Amoedo, no seu tweet de hoje, citou o advogado Eugênio Pacelli, um advogado do PT. Ou seja, ele está buscando apoio no que o PT fez e faz para justificar um inquérito que está, de uma certa forma não, que é um inquérito totalmente inconstitucional. Faz algum sentido se você está falando que é uma pessoa que fundou um partido que deveria romper com a velha política? Para mim não faz nenhum. A bem da verdade, na minha opinião e de algumas pessoas que eu conheço, nós temos muitas reticências quanto a esse novo modelo de política do Partido Novo. Para nós, e eu digo isso talvez então agora em meu próprio nome, o Partido Novo é um partido, um PSDB com uma cara diferente. Então nós estamos falando de novo de um partido de esquerda, com viés de esquerda. Tá? Depois a gente pode, se vocês quiserem, comentem aqui coloquem nos comentários, se isso for interessante, a gente tenta entrar mais nesse assunto, tá? Mas é um partido bem estranho. Tem pessoas boas dentro do Partido Novo? Certamente. Certamente tem pessoas boas. Pessoas ludibriadas? Com toda certeza. Mas, na sua essência, é um PSDB de carinha nova, cara moderna, tá? Basicamente isso. Quanto ao HC do André Mendonça, isso eu achei fantástico, gente. Não vou falar que ele ainda seja um ministro da Justiça dos sonhos, mas pelo menos já não é apático como o seu antecessor. O seu antecessor, todas as vezes que era cutucado, que era chamado a tomar alguma atitude, se negava, simplesmente sentava na bola, ficava quieto e não fazia nada. Isso nós já vimos com questões de abuso de autoridade, já vimos com questões de prisão de cidadãos agora, no meio da pandemia, e prisões arbitrárias, absurdas. E agora vem o nosso atual ministro da Justiça, André Mendonça, e corretamente impetra um habeas corpus, né? Entra com isso para se tentar se garantir realmente a liberdade de expressão. Porque, como nós já falamos, esse inquérito nada tem a ver com fake news, gente. Eles estão caçando pessoas que expressam opiniões. E opiniões divergentes das deles, que
que esses ministros não compactuam, né? Porque se fosse verdade que eram contra fake news, quantos e quantas toneladas de fake news são lançadas por dia, não só do lado da direita, mas também e muitas vezes pelo lado da esquerda. E ninguém da esquerda está sendo investigado. Não existe uma pessoa que você possa falar, esta pessoa fez uma fake news e está. Nós estamos falando do próprio Haddad. O Haddad, na sua campanha, lançou fake news pra caramba. Foi condenado no TSE por questões de fake news. E tá zero, não responde em nada no STF. E não vai responder, gente, porque essa é uma investigação, é um inquérito com viés. Ele tem um lado. E o lado é o lado da esquerda. O que eles querem é terminar com esse primeiro governo de direita do Brasil, né? Então agora esse HC deve ser analisado e votado pela toda a turma do STF, né? Pelos 11 ministros, pelo colegiado, e não mais uma decisão monocrática, né? E aí o que muito me intriga é ver que pessoas que antigamente eram aliadas do governo, como Dona Joyce Hasselmann, vêm justamente criticar o posicionamento do ministro da Justiça. E o que eu posso falar para a senhora Joyce Hasselmann, é que nós efetivamente precisamos de justiça, e quem tem que cuidar disso, quem tem essa prerrogativa, é o próprio ministro, que por consequência é um jurista, tem o conhecimento e não tem que ficar jogando a bola para os outros. Poderia ser pelo AGU? Poderia ser, mas qual o problema do ministro da Justiça tomar a frente e fazer um HC? Nenhum. Faz parte, é uma possibilidade, ele não está impedido de fazer isso. Então, segura a onda, vai cuidar dos seus projetos dentro do Congresso, se é que são tão bons assim, né? Para poder tocar a nossa vida, para fazer a vida do contribuinte, do que paga o seu salário, melhor. Não vem querer fazer com que o ministro não se manifeste em favor do cidadão. Nós estamos falando de muitos cidadãos. Nós estamos falando de pelo menos 27, 28 pessoas que foram abordadas e a mão do STF chegou até elas. Então, muito cuidado, Dona Joyce, porque o seu telhado não é um telhado muito bom. Dito isso, a gente pode deixar um pouquinho esse assunto do inquérito de lado para falar de uma coisa bastante inusitada, que envolve o STF também. Quem se lembra da Malala, a ativista que recebeu o Prêmio Nobel da Paz por lutar pela educação, né? Uma ativista paquistanesa. Ela estava meio sumida, pelo menos para mim, gente, tenho que ser muito sincero. Há muito tempo não ouvia falar da Malala. Acho que desde o Nobel dela, se não me engano, o Nobel dela foi em 2014, que eu não ouvia falar da Malala. Mas ela voltou à tona, justamente para interferir no Brasil. É engraçado, né? Nós já tivemos a Greta Thunberg querendo dar os seus pitacos também no nosso governo, e agora voltamos à carga com a Malala. Essas pessoas se preocupam mesmo com o Brasil, né? É inacreditável, esses ativistas. Ela manda uma carta para o nosso STF, dirigida a todos os ministros, pedindo para que eles possam suspender a regra de tetos de gastos para a educação. É uma regra que trouxe uma segurança para o Brasil, né? Uma lei que trouxe uma segurança para o Brasil para evitar o gasto assim, desenfreado, né? Que trouxe segurança econômica para o Brasil. E agora, em função da pandemia, ela quer também que esse teto de gastos possa ser superado, endividando cada vez mais o nosso país. Eu acho que nós já estamos com uma dívida, já vínhamos com uma dívida grande,
Temos uma dívida maior ainda agora em função, uma dívida necessária para salvar vidas, né? Mas a educação tem o seu orçamento, já se foi destinado bastante coisa. É o melhor que se pode fazer? Certamente não. Certamente sempre se pode melhorar. O problema é que o Brasil ainda não é um país rico. Nós estamos longe, nós estamos num caminho promissor, mas estamos longe de sermos um país rico. Então nós não temos um fundo absurdo. O nosso bolso tem um limite e o limite chega cedo. É triste falar isso de um país quase continental, de dimensões continentais como o nosso, com riquezas como nós temos, né? Nós estamos falando de riquezas minerais, enfim, é um país rico, né? Nessa concepção, não rico ainda na concepção como um país capitalista rico como os Estados Unidos, que tem um bolso gigantesco. Então, eu fico abismado com esse tipo de ativismo, de querer chegar e tentar ditar algumas regras aqui pra gente. Gente, nós estamos fazendo o máximo que nós podemos, principalmente agora nesse governo, se vocês pegarem, é um governo que está muito preocupado em melhorar a educação, em trazer valores que nós perdemos, né? Valores de civismo que nós perdemos ao longo dessas últimas décadas. Os nossos filhos não têm a consciência cívica, pelo menos vários deles, né? Não têm a consciência cívica que nós tivemos, não foram criados, nunca ou quase nunca hastearam uma bandeira, cantaram um hino nacional, não sei, em jogos da Copa. É muito triste ver como a educação se perdeu nesses últimos anos. É muito triste. Enfim, óbvio que gastar dinheiro com educação é sempre muito bom, mas se deve ter consciência com o que se faz, né? Não se pode gastar mais do que se tem. É economia básica, como a gente faz dentro de casa, não se gasta mais do que se tem, né? Senão você quebra. E é isso que nós não podemos deixar acontecer com o Brasil, que já está muito ruim em função dessa pandemia que pegou o mundo de calças curtas, mas que no nosso caso era bastante especial. Nós vínhamos de uma recuperação aí de uma economia que estava moribunda. No ano passado deu alguns bons sinais, esse início de ano estava indo muito bem, mas que teve seu baque, precisamos segurar, né? Então, Malala, obrigado pela preocupação, mas eu vou pedir para que você cuide do Paquistão por enquanto, também deve estar sofrendo aí com o Covid. E uma notícia, gente, que eu falo assim, grande dia. Donald Trump finalmente pôs a OMS para correr. Ele já havia dito que poderia se desligar da OMS, já havia suspendido os 58 milhões de dólares que eles davam mensalmente para a OMS, põe dinheiro nisso, e rompeu com a OMS. Por que eu digo grande dia? Porque a OMS há muito tempo já não vem sendo um órgão tão bom assim para o mundo. Eles não vêm protegendo o mundo contra as grandes doenças. E ainda mais nessa gestão do Sr. Tedros Adhanom, que foi colocado lá por política da China, eles vêm protegendo, vêm fazendo o jogo da China. E desde o início dessa pandemia, gente, foi uma sucessão de erros. Nossa, eles primeiro falavam que não precisavam fechar a fronteira com a China, porque não era uma doença tão ruim assim e não passava de pessoa para pessoa. Depois viraram e falaram, não, até passa de pessoa para pessoa, mas tá tranquilo, sob controle. E nisso foi vindo até chegar no momento em que eles realmente declararam a pandemia, né? E aí sugeriram lockdown e uma série de outras questões que, bom, sou crítico a todas elas. E ele rompeu, justamente porque ele havia solicitado, o governo americano havia solicitado uma série de correções nas atitudes da OMS, que não aconteceram. E ele, enfim,
como promessa é dívida, gente, eu acho que nada mais justo. Prometeu, vamos cumprir. Foi lá e agora rompeu com a MS. Então a MS realmente não terá mais os dólares vindos dos Estados Unidos, vai ter que se financiar de outras formas. A China, possivelmente, China, Rússia, devem entrar nessa questão para tentar auxiliar a MS. Problema deles, a vida é deles. Eu também não gosto da OMS, não gosto da ONU, acho que são órgãos ou entidades globalistas que não estão trazendo nada de bom para o mundo, né? Só com um parênteses aqui bem rápido, nós tivemos o ditador venezuelano, Maduro, recebendo uma premiação da ONU. Assim, chega às raias do ridículo, né? Então é isso. Obrigado, Trump. Pena que eu tenho certeza que o Brasil não vai conseguir fazer isso. Infelizmente, nós ainda não temos essa força. O nosso presidente ainda está sendo impedido de governar. Quem dirá se ele falar em romper com qualquer coisa com a OMS? Infelizmente, é impossível, né? Mas obrigado, Trump. Grande dia. Grande dia. E, por último, vamos falar do nosso querido Weintraub. Weintraub é uma pessoa pitoresca, uma pessoa de opiniões muito fortes e que, gente, por incrível que pareça, da reunião de 22 de abril, que na semana passada nós viemos a conhecer o seu conteúdo, onde ele faz um posicionamento muito duro contra o Congresso e principalmente ao STF, foi incluído, vejam só, em que inquérito? No inquérito das fake news. Gente, me diga uma coisa. O que tem a ver a colocação do Weintraub com fake news? O que tem a ver? Que sentido faz isso? Isso só me reforça uma coisa. O motivo pelo qual o Celso de Mello liberou todas as áreas da gravação, liberou a gravação na íntegra. Gente, não era para trazer à luz as coisas para as pessoas que queriam saber. Era para constranger, sim, ministros e principalmente Weintraub. Principalmente Weintraub, que foi muito duro contra o STF. E aí, com isso, gerando uma possibilidade absurda de colocá-lo dentro de algum inquérito. E colocaram. Chamaram ele, então, para depor hoje, ele foi depor hoje, para a PF, com relação às fake news. Gente, e aí eu tiro meu chapéu, mais uma vez, para o Weintraub. Por quê? Ele vem a público, ele vem no seu depoimento e simplesmente evoca o direito constitucional que ele tem de ficar calado. Gente, ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Então, fez muito bem, senhor Weintraub. Fique quieto, porque esse inquérito é uma palhaçada e, principalmente, não tem o que se falar sobre a sua manifestação na reunião ministerial e fake news. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De novo, uma coisa é uma opinião sua, outra coisa é uma notícia falsa. Você não noticiou nada, você não fez nada. Simplesmente falou o que você acha desses nossos 11 ministros da nossa Suprema Corte, né, que já virou Supremo Circo. Enfim. Então, isso foi o que acontece, gente. Então, é um grande absurdo no Brasil. Você vê esse inquérito de novo, não tem fim, e se nós não conseguirmos realmente com o HC e com solicitação do nosso PGR, o Augusto Aras, suspender esse inquérito, isso nunca vai ter fim, gente. Isso vai virar um inquérito infinito que vai perseguir, por enquanto, a quem tem notoriedade e daqui a pouco aos que não têm notoriedade nenhuma, né? Podem bater na sua porta para perguntar o porquê que você falou que o ministro Gilmar Mendes tem uma encravada, tá? Então, cuidado. Se nós não lutarmos pelas nossas liberdades, pelos nossos direitos,
nós efetivamente vamos entregar a chave da nossa casa, dos nossos bens, da nossa vida para outras pessoas, tá? Então é isso, foi isso que eu quis vir trazer para vocês, para a gente conversar um pouco hoje. Agradeço vocês estarem sempre aqui comigo, me ouvindo, dando algumas sugestões, críticas, são todas bem-vindas, gente, tudo muito bem-vindo. Fiquem à vontade de colocar isso aqui nos comentários. E é isso, vamos conversando, vamos divulgando, quem gostou compartilha, se inscreve no canal, gente, é bom, quanto mais inscrições nós tivermos no canal, mais os nossos vídeos começam a aparecer para outras pessoas que nós não conhecemos, que vocês não conhecem. Se inscrevam, compartilhem, comentem e até a próxima. Um abraço.